Na leitura do texto anterior, que é o texto exatamente esse aqui, da questão número 2, um texto e questão aplicada na prova do Enem, nós temos aqui aquela situação em que faz referência às manifestações que aconteceram em 2011 em várias cidades da Espanha. Então, vamos analisar aqui de perto a questão. Essa é a questão. O enunciado diz assim: ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para: letra A, provocá-los de forma velada; letra B, dar voz ao movimento popular; letra C, fomentar o engajamento do leitor; letra D, favorecer o diálogo entre governo e sociedade; letra E, instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. O mais importante que você deve ter em mente é o seguinte: como essas questões são trabalhadas. Elas não são questões retiradas de qualquer lugar. São questões trabalhadas por especialistas, analisadas e avaliadas por uma banca de especialistas, pesquisadores, e eles sabem exatamente como conduzir o caminho e a linha de raciocínio, muitas vezes pré-estabelecida pelo candidato, pelo aluno. Então, se você analisar cada item desse aqui, de certa forma ele vai parecer ser verdadeiro. Porque provocar de forma velada, ou seja, através daquele manifesto, daquela fala e daquele discurso, é como se houvesse a existência de uma provocação, mas não tão explícita. Há algo inserido ali no meio do ato. Dar voz ao movimento popular, sim, de certa forma, é para que possa dar voz ao movimento. Fomentar o engajamento do leitor, é óbvio que esse texto aqui promove o engajamento do leitor. Favorecer o diálogo entre governo e sociedade, olha, não podemos descartar a possibilidade de que um ato e uma manifestação como essa venha a favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade em dada circunstância. Instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa, bom, também é possível fazer uma relação onde a dúvida paira através do próprio manifesto ou das questões que são apresentadas. Da forma como eu coloquei, parece que todas estão corretas. E aí é que está a questão. Entende? Eu quero que vocês foquem em palavras-chave de cada enunciado. Por exemplo, aqui na letra E eu tenho a palavra dúvidas. Na letra D eu tenho a palavra diálogo. Na letra C, engajamento. Na letra B, movimento. E na letra A, eu tenho provocá-los, que vem de provocação. Todas essas palavras, elas acabam remetendo a certas ideias. A ideia da provocação, do movimento, do engajamento, do diálogo e da dúvida. Então, dessa forma, talvez fique mais fácil você buscar realmente qual é o ponto. Porque aqui diz: ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes. Então, você não pode esquecer que o enunciador faz a transcrição de forma direta daquilo que está sendo reivindicado e é algo que provém dos manifestantes. Essa transcrição, esse ato de colocar, de explicitar as reivindicações, ela tem um objetivo. E aí é o motivo pelo qual circulamos essas palavras. Ela tem o objetivo de provocar, ela tem o objetivo de dar voz ou movimentar o próprio movimento, ela tem o objetivo de fazer o engajamento,
ela pode ou faz o diálogo, ou ela gera ou instaura dúvidas. Quando nós voltamos para o texto, nós vamos perceber o seguinte, que aqui na composição e na organização do texto, eu não encontro alternativas que possam garantir exatamente a situação em que há uma provocação? Sim, há uma provocação. Todo ato gera uma provocação. Mas é a finalidade da construção desse texto, da transcrição, o enunciador, quando ele transcreve as reivindicações, a pessoa que transcreveu, que redigiu, que publicou, que trouxe à tona as manifestações, as reivindicações, ele queria só fazer uma provocação e uma provocação velada? Ou ele queria dar voz ao movimento, fazer com que o movimento ganhasse uma notoriedade, chamasse a atenção, que o movimento pudesse sim fazer com que as reivindicações fossem escutadas? Ou essa pessoa fez a transcrição apenas para que eu, leitor, para que você, leitor, pudesse se sentir engajado? Era isso? Vamos fazer a transcrição daquela manifestação que aconteceu naquela ocasião porque nós queremos que o leitor fique engajado. Será que é essa a intenção? Ou ele queria, por exemplo, favorecer o diálogo? A questão é, você sabe se houve diálogo entre o governo e a sociedade? Qual é o nível de diálogo que existiu, ou que existiria, ou que existirá entre governo e sociedade? Você não sabe o nível. Então, a produção desse texto não foi necessariamente para favorecer. Favorecer pode ser uma consequência. A partir do momento em que esse movimento ganhar voz, a partir do momento em que esse movimento tiver a sua voz, ou seja, as suas reivindicações escutadas, o diálogo pode existir, a dúvida com relação à causa pode ser algo que venha a ser analisado de maneira mais profunda, e a provocação também passa a existir. De certo modo, todas as questões parecem estar corretas, mas necessariamente apenas uma que realmente pode ser comparada com o que diz o texto, porque olha só o que o texto afirma, entende? Ele diz aqui, não disseram, nos dijeron a la puta calle e aqui estamos. Apaga la tele e enciende la calle, ou seja, apague a televisão e faça acender ou ferver a rua. Chamam crises, mas é estafa. Então vejam vocês que a questão ela tem como letra correta a letra B, porque o grande sentido dessa escrita, desse texto, que nós podemos comprovar mediante uma interpretação, é que o grande sentido é dar voz. É dar voz ao movimento, é dar uma cara diferenciada ao movimento. Embora todas as outras questões aqui possam, de alguma forma, ter relação com o texto. E aí onde mora a dificuldade para o aluno. Porque a questão é como se você dissesse, caramba, todas estão corretas, sim, de alguma forma, dependendo do ponto de vista, todas as questões que foram aqui elencadas estão corretas, porém, a que se torna correta dentro do exercício que foi elaborado é a letra B, porque ela faz relação direta com o que está sendo perguntado. E é isso que muitas vezes o aluno, o candidato, não tem noção, ou se perde na interpretação, porque muito daquilo que se diz pode ser de alguma forma vinculado ao texto, mas não dentro daquele contexto, ou seja, dentro dessa questão, a questão número 2 da prova, ao que se pergunta no que diz respeito à ação do enunciador ao transcrever de forma direta as reivindicações, ou seja, as reivindicações que foram transcritas e manifestas, elas têm por finalidade exclusiva dar voz ao movimento, fazer com que o movimento ganhe notoriedade, chamar a atenção. Se vai haver provocação a partir do momento que essa voz existe, é uma questão. Se a partir do momento que essa voz existe, sendo transcrita, manifestando as reivindicações,
se esse engajamento entre leitor e o texto é uma questão que pode existir dependendo do nível de interesse do leitor. E favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade, não sabemos e não podemos mensurar aqui até que ponto esse texto, especificamente, venha favorecer o diálogo. Nós sabemos que o ato e o desdobramento do ato pode gerar muitas questões relacionadas ao diálogo, mas não necessariamente esse texto. Às vezes, um determinado texto pode ser o pivô de uma determinada questão, mas em se tratando desse, nós não sabemos e não podemos dizer que ele foi o texto central, que ele é a chave, ou seja, que depois que publicaram esse texto, o diálogo entre governo e sociedade melhorou. Não é necessariamente nesse ponto, entende? E muito menos dizer que há dúvidas sobre a legitimidade da causa, ou seja, se a causa era realmente verídica, se as reivindicações eram corretas, não dá para a gente saber só por essa questão do texto, porque aí eu preciso conhecer as causas para saber exatamente o que estão reivindicando, para então eu poder atestar ou questionar a legitimidade da causa. Por isso que quando você lê de uma forma rápida e talvez um tanto quanto desatento, você vem a acreditar que todas as alternativas estão corretas. E não é difícil que o aluno ou candidato passe por essa situação, de achar que tudo para mim faz sentido, então vou marcar essa aqui. Porém, a resposta correta é exatamente essa aí, a letra B.